Meus amados, vamos nos assentar, nos aquietar. Hoje nós vamos ter 45 minutos de compartilhamento, que bênção. Nós pedimos que as pessoas, quando tiverem alguma dúvida, ou quiserem dar alguma contribuição, por gentileza, fique à vontade, vamos estar participando. Hoje a gente encerra os atributos de Deus, não da maneira com que nós gostaríamos, mas dando uma passagem rápida em alguns deles, já sendo uma degustação do que vai ser o nosso próximo encontro do retiro espiritual no período de carnaval. As inscrições já estão abertas, nós já temos quase 120 inscritos e o máximo são 200, então faça a sua pré-inscrição imediatamente, porque depois de 200, aí nós encerramos, não vamos poder levar mais do que isso, porque compromete a qualidade. Então, passa o vídeo aí do acampamento, por favor. Só temos 200 vagas, então já temos 120 pré-inscritos, então não perca. Somente Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele nos deu vida, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos deu uma missão. Somente Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele nos salvou, Ele nos deu vida. O que fazemos e dizemos, inclusive nas redes sociais, exaltam o nosso ego, revelando que nós queremos ser os senhores da nossa história, mesmo quando dizemos que Cristo é o Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com esse Deus que nós nos relacionamos, um Deus que nos conhece profundamente, que sabe inclusive o que é que nós vamos dizer e o que é que vamos pensar. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Que é a única pessoa que pelo seu poder chama a existência aquilo que não existe pela palavra. É esse Deus. Ele é incognoscível no sentido de que a gente só pode conhecer de Deus aquilo que Deus revelou. Não tem lugar nenhum, nenhuma dimensão do universo criado onde Deus não esteja. Se você subir nos céus, Ele está lá. Se você for mais profundo do inferno, Deus está lá também. Então aprenda que não tem lugar onde você possa se esconder de Deus. Por isso só nos resta adorá-lo, só nos resta ficar extasiados na presença dEle e obedecer a sua vontade que nos é revelada na Escritura. Amém. Faça a sua pré-inscrição urgente. Vamos estudar então os atributos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, fala conosco, abra a nossa compreensão, nosso entendimento, e que tudo que venhamos aprender aqui, Senhor, não pare na teoria, mas que venha resultar em prática, em dependência do Senhor, em glorificação do nome do Senhor, em obediência ao Senhor. Pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos estudando os atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos, pode passar por gentileza? São os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que significa atributo incomunicável? Eu vou pedir cadê o pastor Wallace? Pastor João. Pastor João vai levar o microfone para que a gente participe, quem está ouvindo em casa também possa ouvir. Então vamos ao que é o conceito, a definição de atributo incomunicável. Quem gostaria de dar sua colaboração, levanta a mão, pastor João vai levantar ali, ó, lá atrás, por favor, João. Vamos ouvir o que significa um atributo incomunicável. Lá atrás. Que é isso? Silande, amém. Agora sim, 2 microfones. O que é um atributo?
O que são atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não reparte com ninguém, não comunica com ninguém, somente Ele os tem. Onipresença, onisciência, onipotência. Só Deus tem isso. Amém, perfeito. E os atributos comunicáveis? Agora o próximo já vai pegar a pista aí, né? Já vai pegar o bigu aí. O que são os atributos comunicáveis? Levantam as mãos. Nem pegando a pista. Aqui, ó, Apolo, por gentileza. O que são atributos comunicáveis? Ok. Bem, atributos comunicáveis, diferente de incomunicáveis, é bem autoexplicativo, né? São aqueles atributos que Deus possui, que Ele transmite ao homem. Ok, que Ele concede ao homem, perfeitamente. Os atributos comunicáveis pertencem só a Deus e é aquilo que diferencia Ele dos homens. Aquilo que define Ele como sendo Deus, o que Ele é. E os atributos comunicáveis são aqueles que Ele divide conosco, nos dá, nos abençoa, nos agracia com determinadas atitudes e comportamentos. Vamos ver agora os atributos incomunicáveis, quais são eles. Pode seguir. Mas antes, nós vamos dar uma lidazinha na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. Pode seguir? Vamos ler todos juntos? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente. Então aqui nós temos uma definição completa sobre quem é Deus, na nossa confissão de fé. Mas vamos pensar aqui, e quando nós analisamos direitinho, nós vamos ver que os atributos, tanto incomunicáveis como comunicáveis, estão aí nessa definição, nesse conceito, na descrição da confissão de fé. Mas vamos agora aos atributos incomunicáveis. Pode passar. Aqui nós temos 2. Nós vamos trabalhar em 10 atributos incomunicáveis e 10 atributos comunicáveis. Nós vamos passar, pessoal da Conecta aí, só para a gente ler os 10. Aí depois a gente volta. Quais são os atributos incomunicáveis? Todos: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, santidade, eternidade, infinitude, unidade e soberania. Aqui nós temos os 10 atributos incomunicáveis. Tem mais? Tem, mas nós vamos parar nesses 10. E os comunicáveis? Pode seguir: amor, bondade, fidelidade, graça, justiça, santidade, sabedoria e onipotência. Agora vamos voltar e vamos ver um por um. Primeiro, onipotência. Só as mulheres leiam, por favor, o conceito de onipotência. Todos juntos? Só as mulheres? Só um minutinho, é muito importante a gente observar isso aí. Qual é o detalhe que encontramos aí? Qual é o detalhe? É esse o detalhe. Deus é todo poderoso e capaz de fazer qualquer coisa. O detalhe é aí, que seja
consistência com a sua natureza. É muito importante observarmos isso. Deus faz qualquer coisa, porque Ele tem todo o poder, desde que seja consistente com a sua natureza. Pode seguir as mulheres. Olha que coisa extraordinária, né? Deus pode mentir? Não, Ele pode no sentido de poder, né? Mas não mente porque contraria a sua própria natureza. Então Deus não mente, amém? Então nós podemos confiar 100% nele, porque o que Ele diz é verdadeiro. Jamais Ele vai enganar qualquer pessoa. É por isso, queridos, que uma vez dando aula, eu falando do inferno, e a pessoa diz, olha, eu acho que quando a gente chegar lá em cima, Deus vai dar um jeitinho. Não vai dar jeitinho coisa nenhuma, né? Deus já abriu o seu livro santo e vai dizer, é por isso aqui. Então Deus não mente, não engana ninguém. E também não pode cometer injustiça. É muito importante a gente considerar isso, porque, como nós já falamos, todas as pessoas que estarão no inferno, elas terão consciência de que estão ali porque merecem estar. Não há injustiça por parte de Deus. O inferno é o lugar do exercício do justo juízo de Deus. E para aqueles que vão estar no céu, todos eles terão a consciência de que não merecem estar no céu. Mas e como é que Deus vai colocar uma pessoa no céu pecadora como nós somos? Nós somos pecadores e Ele vai nos colocar no céu. E os outros que são pecadores, Deus vai colocar no inferno. Por uma razão muito simples. A diferença está em que, pela graça de Deus, nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o nosso pecado, Jesus tomou sobre si, e a justiça de Jesus nos foi imputada pela graça. Então Deus, quando olha para nós, vê em nós a justiça de Jesus, o manto da justiça de Jesus. Isso aqui é que faz toda a diferença. E qual é o texto bíblico que nós podemos provar? Lucas 1, 37. O que é que diz todos juntos? Nada é impossível para Deus. Segundo atributo incomunicável é a onisciência. E o que é que significa? Só os homens, por favor, todos juntos. Isso deveria ser simples, não é? Deus sabe de tudo, incluindo o passado, presente e futuro. Ele não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. E conhece todas as coisas de forma perfeita e completa. Isso deveria ser um ponto pacífico. Só que não. Existe uma corrente chamada teísmo aberto, em que diz assim, que Deus não sabe o futuro, porque Ele depende das decisões dos homens. E Deus não sabe qual vai ser a sua decisão. Então Deus só tem conhecimento a partir do momento que você decide. Aí Ele pode deduzir as consequências, mas não sabe o futuro. Isso é uma teoria do teísmo aberto. Dentro dessa teoria, pastores famosos, né, mas que acabaram se perdendo na caminhada, não vou citar o nome deles, mas alguns pastores famosos, pastores que outrora foram homens abençoadores, mas que na caminhada acabaram se perdendo no conhecimento acerca da pessoa de Deus. Então nós não acreditamos que Deus dependa de nós para nada, porque Ele é autossuficiente, Ele é que determina todas as coisas. Então Deus é onisciente sim. Romanos 11, 33, vamos ler todos juntos? Alguma pergunta, alguma colaboração quanto a isso? Pois não. Aqui, Paulinho. Ok. Sendo Deus onisciente, sabedor de todo o futuro, do passado e presente,
porque Ele permitiu, não é? Não sei se a gente pode, e já predisposto, sabendo, tendo a predestinação, porque Ele não atingiu ou mudou os caminhos do homem. Assim, no sentido de não permitir que o homem, talvez a pergunta não fique tão apropriada, não permitir que a humanidade chegasse ao caos que nós chegamos. Ok. Se Ele salvou alguns, porque Ele não salvou a todos? Sim. Se Ele tem todo o poder, porque Ele não mudou o coração de todas as pessoas? Essa é a pergunta que vale 100 bilhões de dólares. Se alguém souber a resposta... É porque, sendo de origem batista, não é? E criada dentro da igreja batista, então a concepção da igreja batista traz justamente isso, né? Que Deus amou o mundo e não apenas alguns. Não é? Esse mundo aí na sua quantidade e não na sua qualidade. Então a resposta que para é justamente isso, amando Deus a todos, porque Ele só salvou alguns. Perfeito. Existe a questão da responsabilidade humana, existe a questão dos critérios que Deus utiliza para escolher alguns e rejeitar outros, mas quais são esses critérios que Deus utiliza? Esses critérios não nos foram revelados. O pastor Nicodemos, ele disse uma aula que deu, quando eu era aluno dele no seminário, que ele tem um caderninho com as anotações de algumas perguntas que ele ainda não encontrou resposta. E eu tenho certeza que essa é uma delas. Porque Deus, podendo salvar a todos, só salvou alguns. Pois não, Bia, por gentileza, aqui. Agora, os critérios de Deus são justos, são sábios, são soberanos, são imutáveis, baseados no amor e na justiça. E isso é o que nós sabemos. Agora, porque eu fui escolhido por Deus e fulano não, aí pertence uma... Ô pastor, pois não, Bia. E lembrar só que não é por quantidade e muito menos por qualidade, porque nenhum de nós merece. Isso. É porque Ele quis, né? Perfeito. Assim, não é que quem está aqui é melhor do que quem está no mundo, né? É uma decisão dele. E essa resposta a gente vai ter lá em cima. Porque veja só, qual a questão do homem? É que o homem quer saber tudo, né? E Deus é incognoscível. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele revelou a nós. E tem coisas que Ele simplesmente não revelou. E nós precisamos ter consciência da nossa limitação. E sermos humildes diante dEle. E não querer ser mais do que Deus. Deus, ele é sábio. Ele é soberano. Ele tem os critérios dEle. É por isso, quando a pessoa não fica satisfeita em ouvir essa resposta de que esse é um mistério divino, e que nós só vamos saber lá na eternidade, que o véu vai ser descoberto, aí todas essas explicações serão claramente reveladas, aí nós vamos simplesmente nos prostrar e dizer: Deus é bom em todo o tempo, Deus é sábio, Deus é justo, vamos reconhecer a sua santidade, e aqueles que estiverem no inferno vão dizer: não, Deus tinha razão, Deus tem razão. Agora, por conta da soberba humana de querer compreender tudo, aí vem as teorias, e uma delas é o universalismo. Aí diz: não, Deus é amor, no final todo mundo vai ser salvo. Aí a Bíblia é muito clara. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos compreender isso. Tem coisas que são claras na Escritura Sagrada, e aí a gente tem que simplesmente obedecer, nos submeter e dizer sim, Senhor. E tem coisas que elas são misteriosas para a gente. Mais uma vez citando o pastor Nicodemos: o que me preocupa, dizia o pastor Nicodemos, não é o que eu não entendo, não compreendo. O que me preocupa é o que eu entendo, compreendo, sei, mas não obedeço. Isso é o que me deixa preocupado. Apolo e Isabela lá. Eita, esse ponto aqui pegou pouco. Vamos lá, rapidinho. Apolo. Irmã Maria, eu não sei se vou lhe convencer, obviamente, porque é muito complicado realmente. Todos nós provavelmente já passamos por um momento como esse, de ter essa dúvida ou de ser questionado por alguém sobre isso. Então, eu fui pesquisar e eu vendo uma pregação de John Piper, ele fala o seguinte, que
a pergunta seria a seguinte: por que que Deus permitiu o pecado? Né? Porque se ele poderia salvar todos, por que não salva todos, né? Então, por que ele permitiu o pecado? E aí John Piper fala o seguinte, que se ele não tivesse permitido, isso já não é para convencer, tá? Se ele não tivesse permitido, ele não poderia exercer um dos seus atributos, que seria a misericórdia, e outro que seria a graça. Então, para que ele fosse misericordioso e gracioso, teria que ter uma situação como essa, para que ele pudesse agir com esses atributos. Então, por que? Bom, aí vem a questão, a pergunta de 100 bilhões de dólares, né? O porquê ele quis agir assim, não sabemos, talvez saberemos um dia. Mas é a explicação que John Piper usa para uma questão como essa. Perfeito. Eu acredito que nós vamos saber sim, porque Deus não vai deixar ninguém com questões não respondidas, mas vão ser respondidas no seu tempo. E não vai ser para o pastor nenhum aqui na terra, porque essa daí é da profundeza. Ô, pastor, de Deus. Isabela pastor, pediu a palavra antes. Pastor, pois não, pastor. Talvez eu acho que possa contribuir um Sim, pouco. senhor. Deus fez todas as coisas para o seu louvor e glória. Então Ele quer se revelar a nós como Deus amoroso, misericordioso, bondoso, mas também como Deus que é irado contra o pecado, é um Deus que pune o pecado, é um Deus de justiça, como a gente falou, certo? Então a gente precisa entender que Ele faz todas as coisas segundo o beneplácito, o consentimento da sua vontade. Então, esse texto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, fala de Deus amando, e a gente pode muito bem, muitas vezes, traduzir o termo amor por serviço. Deus serviu ao mundo de tal maneira, mas aí vem agora um texto que limita, que é limitador. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então, esse amor é revelado de forma ainda muito mais intensa, somente para aqueles que creem em Cristo Jesus. É nele que a gente entende aí a questão da salvação. Isabela, por favor. Esse ponto é muito importante dentro dessa temática dos atributos de Deus. Essa pergunta de Maria, ela é muito importante, porque normalmente esse tipo de pergunta a gente ouve também fora da igreja. Isso. E muitas vezes a gente fica sem saber responder, e ela está na base, por exemplo, da teologia que o senhor acabou de falar, né, do teísmo aberto. Né, porque o mal existe, porque Deus não sabe. Se ele fosse bom, o mal não existiria. Ou melhor, se ele soubesse como ser coerente com a visão de um Deus bom que permite o mal, enfim. Mas aí, pensando nisso, nessa pergunta de Maria, a gente pode lembrar que Deus se implicou diretamente na resposta. Né? Deus permitiu o mal, mas Ele pagou em nosso lugar. Então, a gente tem aí uma abertura, inclusive, para falar do Evangelho, caso a gente seja questionado por alguém que faz essa pergunta. E aí, reforçando aquilo que Apolo falou, Deus se revela nessa antítese. A gente sabe o que é o bem, porque existe o mal. A gente sabe o que é a luz, porque existem as trevas. A gente sabe o que é justiça, porque existe o erro e o pecado. Então, nessa síntese, nessa antítese, a gente entende a revelação. Então, fora a questão relacional, Deus é Deus de relacionamento. Enfim, né, tem muitas explicações na teologia que justifiquem, de alguma maneira, faz a gente entender o porquê Deus fez assim e não fez de outra forma. Mas aí eu penso que essa pergunta é uma abertura para o Evangelho. Amém. Uau! Faço minhas as suas palavras. A riqueza do conhecimento compartilhado é extraordinário. Irmãos, esse é um fato, né? Esse é um fato. É porque Deus permitiu que Adão e Eva pecassem, né? Entrou o mal. Deus permitiu que o diabo, que Lúcifer, que o anjo de luz virasse Satanás, assim por diante. É um ponto que está dentro do mistério de Deus. Agora, como Isabela e Apolo pontuaram, não é? Mas Deus permitiu o mal, então que Deus bom é esse? Onde está a justiça? Onde está a misericórdia? E a Isabela bem pontuou, né? Ele mandou a Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele fez a justiça ser aplicada. E é por isso que nós somos salvos, porque a justiça foi cumprida por Jesus, e por isso nós cremos em Jesus. Vamos seguir então. O outro atributo é o atributo da onipresença. Todos juntos. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí, peraí. Como é que Deus pode estar presente
no mesmo lugar ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem é que poderia ajudar a compreensão disso? É simples. A grandeza de Deus. Qual uma ilustração que nós poderíamos citar que nos faz entender essa onipresença de Deus? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso. O sol. O sol. O sol está presente, pelo menos numa parte do universo, em todos os lugares. Nós estamos sentindo o reflexo da presença do sol. E quem criou o sol? Deus. Então, a gente pode ilustrar essa onipresença de Deus exatamente com a imagem do sol. Pois não, irmão Cícero? A ilustração que eu acho é o ar que nós respiramos, que está em todo lugar. Melhor ainda. O sol tem a sua limitação, o ar não, ele está presente em todos os lugares. Brilhante. Então, Salmos 139, versículo 7. Todos juntos? Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Suba aos céus, lá está. Se deixa mais profundo, o Senhor está em todos os lugares. Um outro atributo é o atributo da imutabilidade. Das mulheres, por gentileza. Amém. Deus é imutável. Percebe, amados, porque esses atributos são incomunicáveis? Porque só Deus tem, né? Nós não podemos estar presentes em todos os lugares, nós não temos conhecimento de todas as coisas, nós não temos poder absoluto, nós somos mutáveis. E aí Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Quinto atributo incomunicável é a santidade. Os homens, todos. Deus é completamente separado do pecado e da impureza. Sua natureza é perfeitamente pura e santa. Alguém quer falar? Não? Ok. O texto bíblico de Isaías 6,3, né? Aquela visão que o Senhor teve, Isabela: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui também. Pastor, uma pergunta. Pois não. A relação entre santidade e santificação. Ok. O que significa santidade para o homem, na vida do homem? Perfeito. Veja, a santificação, ela tem dois aspectos. O primeiro, como um ato de Deus. Deus nos declara santos por causa do sacrifício de Jesus, por conta da santidade de Jesus. É um ato jurídico, é um ato forense. Por conta de Cristo, Deus nos declara santos. É por isso que quando Paulo escreve para Coríntios, ele começa a dizer: aos santos que estão em Corinto. Você já leu a carta de Corinto? Já? Já viu como os irmãos são santinhos? Não é? Pense numa igrejinha difícil. Tinha 4 grupos, um de Paulo, outro de Apolo, um de Cefas, Paulo, Apolo, Cefas e de Cristo. Então cada grupinho se identificando com uma personalidade, o corpo de Cristo sendo dividido. Tinha um caso em Coríntios de um cidadão, um membro da igreja de Coríntios, que estava tendo um caso com a sua madrasta, tendo um caso com ela. Isso não é novo não, viu? Não é novo não. Irmão levando o outro para os tribunais da justiça comum. E assim, muitas outras questões. Mas Paulo inicia dizendo aos santos de Coríntios: olha, mas são santos porque foram santificados pelo sacrifício de Cristo. É um ato declarativo. Porque nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Agora, a santificação também é um processo que nos é ordenado por Cristo, que é esse processo de obediência à palavra de Deus. Se separar do mundo, separar dos valores do mundo, se separar dessa cultura mundana e demoníaca e seguirmos pela palavra de Deus. Porque a santificação nada mais é do que viver em obediência à palavra de Deus. Quer ser santo? Então obedeça a palavra de Deus.
Agora, a gente tem que ter cuidado com o farisaísmo. E o que é o farisaísmo? É ultrapassar o que está escrito, querer ser santo demais. E aí, aqueles que querem ser santo demais, ultrapassando o que está escrito, se semelham aos fariseus, que estabeleciam normas e mais normas, para, dessa maneira, não é agradar a Deus, mas se apresentar mais santo diante da sociedade. Isso aí é terrível. Então, a gente tem que ter cuidado com o farisaísmo. Nós seguimos a palavra. Ser santo é andar de conformidade com a palavra de Deus. Isabela, você quer acrescentar mais alguma coisa quanto a isso? Pois não, meu santo. Leo? Respondeu? Ok. Mais alguma pergunta quanto a essa questão da santificação? E a Bíblia diz: segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, veja só, tem uma coisa que eu preciso compartilhar. Pedro, lá no acampamento, me fez uma pergunta: pastor, qual é o pecado que não tem perdão? Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Existem duas possibilidades. Uma é você se resistir à ação do Espírito Santo e você recusar confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é uma possibilidade. Mas essa possibilidade, ela encontra um grande problema, que é a graça irresistível. Se eu posso resistir à ação do Espírito Santo, então a graça não é irresistível. Então essa possibilidade, ela cai por terra, porque a graça, ela é irresistível. Quando Deus chama, o sujeito pode ser o pior pecador. Ele pode dizer: eu não quero ser crente, mas aí ele é envolvido pela graça, pelo poder de Deus, e de repente ele está se rendendo aos pés de Jesus. Eu não queria ser crente. Quantos aqui antes de ser crente não queria ser crente? Levanta a mão. Não queria não, meu amigo. A graça irresistível nos chamou, acabou essa dureza do coração. Teve um irmão, uma vez que eu batizei, lá em Paulo Afonso, que ele dizia que quando passava de frente das igrejas, ele jogava pedra no telhado das igrejas. Veja a peça. E aí está lá eu batizando o sujeito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus quer, meu amigo, a pessoa é tomada por um poder sobrenatural e ela se rende ao Senhor. Mas qual é a outra possibilidade? É analisarmos o contexto dessa afirmação de Cristo. Jesus tinha operado um milagre. E aí os fariseus são danados. Eles disseram: isso é coisa do diabo. Aí Jesus, nesse contexto, diz: olha, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. E que contexto é esse? É você atribuir ao diabo uma obra que claramente você sabe que é do Espírito de Deus, que é de Deus. Você sabe que é de Deus e você atribui essa obra ao diabo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Mas todos os outros pecados têm perdão? Tem, meus amados. Aliás, tem, meus amados. Tem. Por que a minha cara de tristeza no primeiro ato? É porque tem cada cidadão, irmãos, né? Tem cada história que a gente conhece. É por isso que o mundo não entende. O cara aprontou, agora virou crente e diz que é salvo. Mas, ó, cachaceiro que só, mulherengo, aquela coisa toda, né? Nós tivemos um culto aqui uma vez, onde as pessoas entravam com cartaz antes e hoje. Eu me lembro nem hoje: Zé Carlos Mecânico, Pinguço, Liberto, Adúltero, Salve, e assim por diante. Foi um culto espetacular. A gente olha para Davi, irmãos. Vamos olhar para Davi. Quem foi Davi? Quem foi Davi? A gente lembra muito um homem segundo o coração de Deus. Eita, um homenzinho segundo o coração de Deus. Oh, Jesus. Pensa num cabra que aprontou. Davi aprontou muito, irmãos. E eu acho, ali, o meu pensamento sobre Davi é que ele foi muito cruel, muito impiedoso. Ele adultera. Aí a mulher manda o recado, o busto está crescendo. Aí ele diz: rapaz, a gente tem que arrumar um jeito do teu marido assumir esse menino. O cara está lá na batalha, manda.
E aí manda preparar todo o ambiente. Quando ele chega, diz: o meu país está em guerra, os soldados estão lá, e eu venho aqui para me deitar com a esposa, para esse conforto. Não, vou não. Ficou lá de fora. Plano de Davi falhou. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado, minha irmã. O plano pode ser perfeito aos seus olhos, mas ele falha. Ele falha, porque quando Deus quer revelar, não há pecado que não venha a ser revelado.